Em instantes, sem filtro. Oferecimento. RV Pereira, consultoria em negócios imobiliários. Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela audiência, pela companhia de sempre. Olha, deu o que fazer para ele vir hoje, porque ele é um homem muito ocupado. Ele é professor acadêmico, professor da PUC, ele é perito criminal. Todas as vezes que eu convidava, sempre tinha alguma coisa, nunca dá certo, né? Agora hoje deu certo e eu recebo com muito carinho aqui nos estúdios do Sem Filtro, ele, o professor João Benedito dos Santos, há 33 anos, professor acadêmico, e há 18 criminal, perito criminal, que é um assunto que nos interessa bastante, é uma coisa que está muito em alta, né, professor? Primeiramente, seja muito bem-vindo, fiquei muito feliz, viu, de você ter aceitado o nosso convite, faz tempo já, né? Faz um tempão. Ele aceitou o convite, mas nunca dava certo ajustar a agenda, né? Alguma coisa. Eu agradeço demais a você pela gentileza e forma carinhosa como nos trata, né? Já nos conhecemos há bastante tempo. A TV Poços é uma Já entrevistei o senhor bastante em várias ocasiões e momentos, né, professor? A TV Poços, eu vou dizer assim, depois se o Judeu, o pessoal discordar, tá tudo certo. Eu me sinto em casa mesmo aqui. Que bom. De tantos anos, eu cheguei na PUC Minas finalzinho de 2001 para início de 2002. E acho que a partir de 2003, eu nunca passei um ano sem pelo menos estar na TV Poços umas 2, 3, 4 vezes. Passar por aqui, né? Para participar de algum programa. De algum programa, alguma entrevista para esclarecer sobre alguma questão dos crimes cibernéticos, da tecnologia. Então, todas as vezes que eu recebo o convite da TV Poços, é, acima de tudo, uma honra. E em nome da PUC Minas, eu agradeço muito pela oportunidade. Saudar a todos que nos acompanham nas muitas plataformas. E a gente está sempre lá também acompanhando, registrando os eventos. Exatamente. É uma faculdade que não para. A PUC Minas é uma instituição de vanguarda, como você bem sabe, e que promove não só o ensino e a aprendizagem dos alunos, mas um ambiente em que eles se desenvolvam como pessoas, né? Esse valor humanista da PUC Minas é muito importante. E nesse campo da tecnologia, nós destacamos muito isso lá para os alunos, né? Que não basta você ser um profissional muito bem formado em computação, o nosso curso lá é um dos melhores do país, graças a Deus, né? Só que, obviamente, nós temos que reverter isso em prol da sociedade. E a perícia criminal, como se destacou de início, a perícia criminal computacional é uma das formas que eu tenho, de alguma maneira, de retribuir a sociedade, né? De ajudar a sociedade, quando possível, na identificação de pessoas, de grupos que cometem esse tipo de crime, o famoso mundo digital, e que hoje em dia cada um de nós carrega uma caixinha no bolso, a nossa vida muitas vezes está ali. E é um perigo essa caixinha, né? Essa caixinha muito bonita, útil pra gente, mas perigosa, abre muitas vulnerabilidades. Os criminosos são perspicazes e já de algum tempo tem migrado certos crimes que antes só aconteciam no mundo real, né, no nosso mundo de carne e osso. De um tempo para cá tem acontecido de maneira digital, virtual e atrapalhando a vida de tanta gente. Então, todas as vezes que eu sou acionado, demandado para atuar na perícia criminal computacional e ajudar a resolver esse tipo de crime, eu faço, acima de tudo, com muito orgulho. É uma honra servir ao Estado brasileiro, enfim, aos tribunais, às forças de segurança e lei, porque ainda somos poucos no Brasil nessa temática, precisamos formar muito mais gente. E os criminosos, sabendo disso, tentam fazer de tudo um pouco. Há 33 anos, professor acadêmico. 33, comecei em 1993. É difícil hoje em dia ser professor acadêmico, nessa atualidade? Essa geração tem... É óbvio que a gente está falando da maioria, mas tem uma minoria aí que eles aguçam, né? Parece a inteligência do ser humano que está ali, né? Não é verdade? Mudou atiçam, bastante, né? Mudou bastante. Assim. O perfil, né, do estudante. Mudou, né? muito. Se eu voltar lá em 93, 2 de fevereiro de 93, quando eu ministrei a minha primeira aula no ensino superior, eu tinha acabado de formar e recebi um convite para ficar como professor
na universidade em que eu tinha me formado. Né? O senhor não era aqui? Não, a minha família é natural de Machado. Eu vivi lá até um pouco depois da adolescência, aí saí primeiro para tentar o futebol profissional, enfim. Então... teve um período aí de... É mesmo? Quanto tempo? 86 a 88. Qual que é a sua posição? Quarto zagueiro. E você ainda joga assim com os amigos? Jogo e... Gosta de bicicleta, né? Gosta de pedalar? Tento fazer um pouquinho Tem de que ser, senão a gente pira, né? Não tem jeito. Então já estou chegando nos 55, então temos... Eu brinco com o pessoal que está mais perto de mim, assim, que eu quero chegar nos 100 anos. Né? Então, para isso... né? Exatamente. 100 anos dando trabalho para os outros, não dá, aí, né, aí não pode. Então tem que cuidar desde mais cedo para tentar mas chegar. é um desafio ser professor nos dias de hoje, não é mesmo? Eu acho assim que... O ensino está muito desafiador. Né? Muito desafiador, tudo mudando com muita rapidez. E também... Muita coisa ruim, né? Na internet. Muita né? coisa ruim. Rápida, né? Volátil, né? Volátil. É difícil você formar alguém com uma certa paciência. A gente tem discutido isso até lá na PUC Minas. O bendito vídeo curto, né? Parece que as pessoas virou... não têm mais... Mas eu estava assistindo um vídeo de um especialista, ele dizendo sobre isso, que na década de 80, nós somos da mesma época, viu? Estamos aí no mesmo... Nós estamos na mesma idade aí. No mesmo barco. Na época que a gente estudava, o tempo de aula... 40 minutos. Exatamente. Hoje já tem estudos comprovando que essa garotada que está chegando agora, eles não aguentam mais que 7, 8 minutos ouvindo o professor. E é inacreditável. Olha que absurdo isso, mas tudo isso em função da tecnologia. Exato. E a gente tem que fazer um esforço enorme lá. Isso nós estamos falando já do nível superior, né? Quer dizer... mas ele estava falando já do ensino fundamental, baixo até chegar, porque a criança ela vai crescendo e vai cansando. Cultura, e vem culturalmente também. E cansa também. Você fica o dia inteiro. Eu que trabalho com isso, o senhor também, chega por volta de 6, 7 horas, eu quero dar uma desligada. Porque eu falo assim, senão a gente não dorme. Você tem razão. Agora, você imagina a cabeça de um estudante que lida está com em formação, né? Então, a gente faz um esforço muito grande, Ludmila e a todos que nos acompanham, para mostrar ao aluno, à aluna, que, olha, esse momento aqui é de formação. Você precisa ter a sua atenção voltada ao que nós estamos fazendo aqui. Não se trata de você decidir se isso é importante ou não. E também não é aquela coisa do professor que é o mandão, que decide tudo. Não, mas, obviamente, nós estamos ali preocupados com a formação do aluno. É muito natural que se eu disser numa sala de aula, pessoal, esse momento aqui é de atenção. É de atenção. Tem que ser. Tem que ser. Eu acho que a autoridade do professor é neste sentido. Não é de ficar gritando com ninguém, nem dizendo aqui eu mando e você obedece. É que hoje em dia os professores perderam a autoridade. Aí perderam a autoridade e aceitam... Os alunos se acham, né? E aceitam que o aluno fique, por exemplo, com o celular ligado em cima da carteira a aula inteira, fazendo sei lá o quê. Então, na computação a gente faz um trabalho muito bom nesse sentido, de mostrar para o aluno, olha, cada segundo que você perder aqui, depois o mercado vai te cobrar. Com certeza. E é um mercado muito competitivo da computação, da tecnologia, que é assim, ou você sabe fazer ou você não sabe. Eu falo isso sempre. Sabe? Isso se estende para outras áreas também. Isso é para todas as áreas. Então, você não pode... tem meio... E outra coisa, professor, tem uma coisa que eu trago comigo. Tem muita gente que acumula diploma. Um monte. Não é? Mas na prática que a gente vai ver se a pessoa sabe ou não sabe, se ele conseguiu absorver tudo aquilo em sala de aula. Você espremeu aqueles diplomas ali, acho que não sai metade. Não sai nada. Né? Então, isso é muito importante. E essa consciência de mostrar, principalmente para o mais jovem, olha, não é possível que você não consiga. Eu sempre digo para eles assim, você não está me ouvindo. A pessoa que está aqui na frente pode ser qualquer uma. Não crie comigo uma relação assim, é a aula do João, eu tenho que escutar o João. Não. Me tira daqui e põe outra pessoa. O que eu estou falando te interessa? Se te interessa, esteja aqui. Se não te interessa, não esteja. Mas isso vale para a vida, né, professor? Tudo. Mas se você estiver, esteja de corpo presente e de alma. Porque essa uma hora, às vezes uma palavra que eu disser aqui, um experimento que eu mostrar, uma técnica que eu já pratiquei que funciona, né, assim, de maneira muito feliz para mim, o tema que eu abordo desperta um certo interesse. Então isso me facilita muito a vida, bom, né? Porque já é um facilitador, né? Eu não preciso porque tem matérias que são muito chatas, que a gente tem que se esforçar mais, né? Isso é fato. E eu tenho também essa em que eu tenho que fazer um esforço muito maior.
Mas, e aí o aluno já de começo, ele observa, puxa vida, o João está aqui para brincadeira, ele está dedicando uma parte da vida dele e do tempo dele à minha formação. Gastando então, energia, né, professor? De todo mundo. Seja uma energia positiva, né? Não negativa. Que você usufrua daquilo e que não ache que você possa substituir uma conversa contigo, uma aula por vídeo do YouTube. Isso não vai acontecer nunca. Não consegue. Não tem como. Aquilo ali é tudo muito mastigado, superficial também. Não, e uma coisa prática, né? Então, às vezes a gente quer dar um nó em gravata. Vamos dar uma dica básica. Bom exemplo. Aí você vai lá, nossa, rapidinho a pessoa faz, mas não é tão fácil assim, gente. Em 5 segundos a pessoa consegue fazer um nó em gravata. Se fosse tão fácil assim, né, professor? Nós existiriam universidades, escolas. O nosso trabalho aqui também seria tudo mais fácil. Então, as pessoas, elas querem pular processo e não pode. O jornalismo viveu uma fase, acho que muito difícil dessa coisa, que todo mundo virou jornalista. E a gente continua atravessando essa fase difícil e está piorando cada vez mais. Porque hoje em dia, tem um acidente na rua, todo mundo filma, sabe? Todo mundo tira foto, ninguém se preocupa com a imagem do outro, se pode ou não pode. Já pega ali, às vezes a pessoa se acidenta, morre, já filma a pessoa morta ali. O corpo ali em situações. Exatamente. Nossa, mas assim, sem ética nenhuma. Exatamente. E aí a gente tem que ficar aqui fazendo um desserviço. Porque a pessoa fez errado lá e a gente tem que ficar aqui desmentindo e trazendo os fatos corretos. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, na volta vamos tomar o nosso cafezinho, porque a conversa tá boa, hein? Não saia daí, eu espero todos vocês. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Concordo contigo. Nós voltamos. Olha, a conversa tá boa aqui nos bastidores. Eu falo que tudo que a gente conversa aqui teria que ir para o ar, não é, professor? Eu acho. A gente está falando sobre inteligência artificial, porque eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, o professor também tem, que tem muita gente aí achando muito lindo tudo isso, mas não é um mar de rosas, não. Tem muitos espinhos. E a gente está pagando por isso. E a gente vai pagar muito mais caro ainda, principalmente a nossa área. E tem muita gente dentro e fora de faculdade, dentro de empresas, já utilizando esse sistema da inteligência artificial, que eu não acho positivo, porque você tira a sua capacidade de pensar e aí o teu cérebro vai só definhando, né, professor? A grosso modo é o que eu penso. Assim, a inteligência artificial, de um modo geral, né, a gente costuma brincar assim, você tem no mundo da tecnologia três grupos. Os usuários de tecnologia, quem está no meio, que consegue adaptar a tecnologia às suas necessidades, e um grupinho lá em cima que são os desenvolvedores de certas tecnologias. No caso de IA, eu estou nesse grupo do meio. Eu não sou um especialista em inteligência artificial, mas obviamente que eu acompanho e uso a inteligência artificial, por exemplo, no caso da perícia computacional. É necessário, né? A gente tem que usar porque os criminosos estão usando, então nós temos que contra-atacar. Então bater com mesmo. Não tem jeito. Mas você tem toda a razão, Ludmila.
A questão da inteligência artificial ela envolve muitos aspectos. Vamos tomar o nosso cafezinho? Vamos embora. Toma café com açúcar ou sem? Pode ser sem açúcar. Aqui eu tomo sem açúcar. Eu vou acompanhar você. Né? E... Ó, quentinho. Quentinho. Nossa, cafezinho. Olha, eu tô com a tá muito bom. Fé, ó. O senhor palavra paz. Paz, é verdade. Que é algo bem necessário. Que a gente está né? precisando no mundo. Né? Exatamente. Né? Mas a inteligência artificial, eu tenho uma preocupação que eu tenho é que muitas vezes que se fala em IA, na inteligência artificial, se fala no viés de substituir o ser humano. Né? Isso é muito preocupante, porque eu acho que não precisa ser assim. Não. Né? A inteligência artificial é uma bela ferramenta. Temos visto alguns bons usos, e isso tem que ser incentivado. Mas toda vez, não só a IA, mas qualquer ferramenta que é mal utilizada, ela precisa ser criticada e combatida. Né? Você dava o exemplo agora há pouco, Ludmila, de muita gente abrindo mão de escrever seus próprios textos. Isso é um absurdo. Né? Posso usar a inteligência artificial? Claro que posso. Ela pode ser uma ferramenta de pesquisa interessantíssima. Então eu digo assim... Para abrir, né? Isso. Porque, de repente, vamos imaginar um caso bem típico. Estamos escrevendo sobre o futuro do jornalismo. Você pode conhecer 10 referências bibliográficas boas sobre o futuro do jornalismo. Você pode escrever um texto com base nessas 10 referências? Claro que sim. A sua capacidade e experiência como jornalista são incontestáveis. Mas você pode querer ampliar. Você fala assim, uma ferramenta de IA. Olha, eu conheço essas 10 referências. Você conhece mais alguma? Aí sim, ela te traz mais 10, aí você fala assim, bom, você bate na mesa e diz, a partir de agora é comigo. Que tem que ser. Que tem que ser. Porque aí você diz, você coloca a ferramenta no lugar dela e diz, olha, você me trouxe agora essas 10, eu conheço essas 10, agora eu vou elaborar o meu texto. Mas, João, a inteligência artificial não poderia elaborar um texto e você avaliar? Pode? Claro que pode. Fala, com base nessas 10 que eu conheço, nessas 10 que você trouxe, elabore um texto para mim com tais e tais características que eu quero avaliar. Pronto. O simples fato de você dizer elabore que eu quero avaliar, já colocou as coisas nos devidos lugares. Isso é muito diferente, né, Ludmila, de você esperar o texto gerado, copiar e colar, sequer ler aquele texto, né, sequer analisar se aquela ferramenta trouxe as fontes corretas, se os parágrafos estão bem articulados, se não tem ali no meio alguma palavra, alguma frase que vai te desabonar, que vai te colocar numa situação difícil, se depois você tiver que defender esse texto, você não vai conseguir. Vai ser complicado. Esse é o ponto. Lá na PUC Minas, a gente incentiva muitos alunos a usar ferramentas de IA. Nós não proibimos nada. Nós colocamos nesses termos. Olha, se você usar uma ferramenta, ela gerou qualquer coisa para você, estude isso. Porque acaba viciando, né? Demais, porque a gente fica gosta fácil, né? Fica a fácil. gente quer pular processo e a gente não pode. Qualquer setor a gente tem que ter a dificuldade. Se não tiver dificuldade, a gente não cresce como indivíduo. O amadurecimento cidadão, não vai existir, né? Exatamente. Tudo tem uma fase de... A natureza sabe nesse sentido, né? Para eu chegar aqui, quantos textos ruins eu já fiz, quantas matérias ruins eu já fiz, quantos erros ao vivo. Então isso tem que existir. As pessoas não podem chegar pronta. Exatamente. Então, quando a pessoa está muito pronta, a gente tem que desconfiar. Porque ou a pessoa muito com QI acima da média, né, professor? Que pode acontecer. E acontece que tem. Mas é um caso ou outro. É um caso ou outro. Mas, geralmente, é a constância. A gente tem que ter a constância todos os dias. Concordo. É praticar. Concordo. E, às vezes, você tem o dom. Mas, se você não tiver a constância, você supera quem tem o dom, não é, professor? O meu pai, na simplicidade dele, já falecido, minha mãe também, os dois tiveram... Um fez até o 3º ano primário e o outro fez até o 4º ano primário. E formaram nós 8 filhos. Com 7 diplomas superiores e o único irmão meu que não quis ter um diploma superior porque não quis estudar. Então foram heróis, assim, heróis. Eles diziam para nós uma frase muito simplória. Olha, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. E é uma coisa importante que a gente fala, tem muita gente que tem mesmo vocação, que nasce para aquilo. Mas se ela não tiver disciplina, aquele que tem disciplina supera. Com certeza consegue superar aquele que tem essa vocação, que tem habilidade, porque ele relaxa. A gente vê isso toda hora, né? Não é todo momento a gente vê isso. Então, quem faz todo dia a mesma coisa, tem disciplina, se organiza, com certeza lá na frente ele vai colher bons frutos. Respeita os processos, não fica buscando atalhos, né?
E esse você tem toda a razão. Esse eu acho que é o Os grande... espertinhos, né, que Os querem... espertalhões que querem levar vantagem. E aí depois, quando às vezes a gente critica um pouco, não se trata de um momento, né? O Brasil tem uma cultura que já vem de longa data, então não é de agora, não é de 5 anos atrás, é de 20 anos atrás. Essa cultura do atalho, essa cultura do levar a gente vantagem. quer levar vantagem, né? Isso é muito ruim, isso prejudica a nossa imagem no exterior, infelizmente. Eu não estou aqui... Não, mas a gente sabe, todo mundo sabe, isso aí é né? notório. É notório. Né? Então, a vida me permitiu algumas experiências no exterior, o tempo que eu morei fora para o doutorado, e depois, agora de muitos anos para cá, a gente tem uma relação com alguns países por conta da perícia também, e é muito interessante a gente observar certas afirmações que a gente escuta, né, de pessoas que estão em outras realidades. E eu já sofri isso na pele algumas vezes. João, nós não vamos te colocar nessa tarefa, nessa missão, porque o jeito de vocês pensarem no Brasil não bate com o que a gente pensa. Assim, isso. Abertamente. Não é uma questão velada. João... Nossa, foi até uma ofensa, né? Você teve que segurar, né? Esgotou aqui uma quantidade de vagas, você vai ficar para a próxima. Não, não é isso não. É direto. É dizer, não. O jeito que vocês pensam no Brasil não bate com o jeito que a gente pensa aqui. E, portanto, nessa tarefa aqui, nós não podemos te alocar. Poxa vida. E aí você tem que trabalhar triplicado, quadruplicado, para provar para aquelas pessoas, dizer, não, eu tenho condições de fazer. Eu sou brasileiro. Não, tem que ter humildade aí, né, João, nessa situação. Vestir aquela carapuça que não te pertence, porque eu não me vejo uma pessoa espertalhona, levando vantagem. Mas é que você está representando. Mas eu estou representando nação, uma né? cultura. É complicado. Né? E isso talvez a gente tenha que parar para pensar um pouco. Mas não pensam, né? E o brasileiro não pensa. Os nossos governantes não pensam. Isso. E a gente leva essa fama e é de longa data. Quando você João, escuta às vezes o pessoal do futebol falando, eles falam a mesma coisa. O brasileiro chega para jogar no exterior, se está frio, ele já está ali todo, enquanto o europeu está lá no meio da neve, desbravando. Não tem preguiça, não tem obstáculo, né? Eu vejo que o pessoal lá gosta de caminhar, correr na neve. Exatamente. Eu aqui com friozinho já fico com preguicinha de... Então, são culturas diferentes e se entregar para os desafios. Para aquilo que precisa. Exatamente. A gente tem mania de voltar, né? Não vamos deixar para amanhã, vamos protelando. Outro né? faz. Ô, João, você viu que o meu ponto aqui, ele é rústico, né? Você se considera um cara muito inteligente? De forma alguma. Mas você é. Eu estou conversando com um dos homens que eu conheço aqui do meu meio, um dos mais inteligentes, João. Você tem essa consciência? E a gente tem que ter humildade, gente. Eu estou falando com um doutor aqui, um professor acadêmico, 33 anos, perito, que é um cargo difícil, uma função dificílima, cibernético ainda. Mas você tem essa consciência? Alguém já chegou e falou isso para você? Se não, eu estou falando pela primeira vez. Eu agradeço muito a tua generosidade. Não, mas é verdade. Aqui é sem filtro. Não, é sem filtro. Mas assim, outro dia eu estava fazendo... A minha menina me perguntou, pai, você tem ideia de quantos alunos já passaram, me chamam de senhor, né, pelo senhor... Nesses anos todos, eu falei, filha, as minhas contas dão em torno de 10 mil. Né, em 33 anos de carreira docente. É uma média de 300 por ano, né, um pouquinho mais, por isso que eu cheguei mais ou menos nessa conta. E assim, eu tenho acho que é uma das coisas que eu vou levar comigo, Ludmila, para onde eu for, né, quando não estiver mais aqui depois dos 100 anos, como eu te falei. E assim, o que eu deixei plantado na cabeça das pessoas, né, o famoso legado. Então, o que eu escuto muitas vezes, puxa, professor, né, o senhor nos trata tão bem. Você tem essa... eu gosto de você porque eu me identifico muito, porque a gente tem uma simplicidade, né, João, que a gente tem que ter em qualquer lugar que a gente for. E tem gente que gosta de meio que subir no salto, né, se diferenciar. É uma bobagem, porque vai todo mundo para o mesmo lugar. Nem a roupa que a gente vai vestir quando a gente morre não é a gente que escolhe. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. A primeira roupa que vestimos não fomos nós que escolhemos. Exatamente. Então, e a gente está aqui de passagem. Totalmente. Mas não foi essa pergunta que eu fiz. Você tem essa consciência? Não Você tem. se acha um cara inteligente? Assim, eu me acho... Você é um cara esforçado? Eu me acho uma pessoa muito dedicada a tudo que eu faço. Sabe? Tudo. Assim, eu não costumo entrar em... Tanto que você mesmo falando no comecinho, puxa, foi difícil ajeitar um horário para você vir.
Porque eu não poderia vir aqui conversar com você com a minha cabeça em 300 outras coisas, né? Embora, obviamente, saindo daqui eu tenho um monte de coisa para fazer e você também tem, mas eu disse assim, não, eu vou lá conversar com a Ludmila numa hora em que eu estiver de corpo e alma para conversar com ela. Então, isso é assim tudo, sabe, Ludmila? Aquilo que eu vou fazer, eu só pego para fazer primeiro se eu der conta, se eu tiver preparo mínimo para aquilo e se eu tiver condições de fazer. Eu sou assim também, eu nem pego. Senão, nem pego. Eu nem pego. Às eu vezes, prefiro falar não, falar, eu não posso. Às vezes eu até falo assim, eu acho que não estou preparada para essa função. E aí a pessoa pode tirar a conclusão que ela quiser. Deixa. O João não é capaz, ele não é competente, ele não quer fazer. Tá Deixa tudo eu certo. no meu mundinho. Mas eu assumo aquilo que eu dou conta de fazer. E eu me frustro muito quando eu entro em alguma coisa. Pois é. Que eu não sei, que às vezes a gente até tem capacidade, mas às vezes o ambiente não favorece. Exatamente. E aí vai aquela monte de coisinhas que acabam te perturbando, te desagradando. Eu falei, não quero tirar, sabe, perder a minha consciência, perder meu réu primário. Por isso não, a gente tem que continuar na tranquilidade para a gente exercer o nosso papel, o nosso trabalho. Porque nem sempre não é o que eu falo assim, que nem sempre é o que a gente quer entregar. Mas às vezes é o que a gente consegue, entregar nesse momento. Exato. Isso é fato. Eu sempre falo para a minha audiência, hoje eu chego cansada, hoje eu estou cansada, o meu pensamento às vezes já está um pouco mais, está voado, estou mais lá nas nuvens, mas eu estou aqui. Mas eu estou tentando. Mas tem dia que eu não consigo entregar o que eu gostaria. O que é preciso. E às vezes não consigo tirar também do meu convidado tudo que eu gostaria. Perfeito. E é assim que a gente é humano. A gente está aqui, não é máquina. Nós somos humanos, errando e assumindo os erros, e a humildade está aí. É você assumir os teus erros, falar assim, nossa, não poderia ter feito responsabilidade, né? Exatamente. Que é um negócio você muito quer importante. ver tirar do sério, é a pessoa errar e ficar jogando, querendo descobrir quem errou. Gente, fui eu que errei, pronto, vamos resolver isso. Eu também não gosto. Eu acho que trabalhar em grupo é muito difícil, muito difícil. E aí você falou uma coisa muito importante, me bate também muito com o que eu penso. Assim, isso já é, inclusive, muito discutido lá na PUC Minas e em outros contextos também. A minha certa aversão a cargos. Sabe? Eu não quero ser lembrado porque eu sou diretor disso, diretor daquilo. Não, se eu tiver que ocupar algum cargo... Hoje em dia, por exemplo, me deixa muito feliz que eu ocupo funções. Isso é bom. Sabe? E por isso que eu digo, eu aceito aquilo que eu dou conta de fazer, que eu não vou frustrar a expectativa dos outros. Mas assim, eu não preciso de cargo... Isso não é ser sistemático, não, gente, porque tem gente que chama a gente de sistemático. Tem gente que chama de sistemático, eu também. Ela é meio chatona sistemático, mas não é, gente, é o nosso jeito de trabalhar. É o jeito de trabalhar. Tem gente que gosta de ter cargos, ter placa, de ser o chefe, de ser o líder. Não gosto nada disso, não. Tudo certo. Tudo certo. E aí você, por exemplo, eu compreendo muito quem tem vislumbra dentro de uma profissão, uma carreira baseada em cargo. Não, eu quero chegar em tal cargo, depois em tal, está tudo certo. Não é o jeito que eu penso, né? Então, por exemplo, eu colaboro com um monte de gente sem ter cargo algum. Está por trás, né? Está nos bastidores, isso é tão legal, né? Fazendo e essas pessoas com certeza vão lembrar de você. Isso é que eu penso. Quando a pessoa subiu o degrauzinho, tinha alguém lá para ajudar. Exatamente. Olha, nós vamos para o nosso último intervalo. Já estou indo, Sandrinho. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta, continuando aqui com o professor João, professor da PUC, há 33 anos e perito criminal. Vou sair daí e volto já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito?
No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos! Gente, voltamos já para terminar o programa, porque o Sandrinho tá bravo comigo. O João é prova que o Sandrinho é bravo comigo, não é, João? É verdade. É bravo, quase derrubou aqui, ó, o ponto, ele bate aqui, ó, mas ele não faz isso aqui, ó. Ele dá um soco de Hulk. Mas o João, para minha alegria, ele já deixou assim, confirmado que os bastidores vai deixar agora aqui ao vivo. O nosso programa não é ao vivo, mas é quase como se fosse. Que ele vai voltar semana que vem para a gente falar sobre os crimes e alertar a nossa população, a nossa audiência, como evitar. Tem coisas que não tem jeito, né, João? Tem várias, Ludmila. Mas tem algumas coisas que dá para a gente procurar as autoridades, também. Não é mesmo? Muitas vezes tem-se a impressão de que o crime cibernético é menor, né? E é claro que eu não estou relativizando os crimes, todo crime é importante, né? Mas é diferente quando você presencia um homicídio, tem um corpo ali esticado no chão, né, e morto, e de um furto de criptomoedas ou do golpe do Pix, parece que a coisa está meio no espaço. Parece que não acontece nunca com a gente. Nunca né? com a Quando gente. acontece com alguém mais próximo, você fala, opa! Exatamente. Aí você acorda para a vida, né? Exatamente. E é uma quantidade tão grande, tão rápida e uma variedade enorme que os criminosos praticam, que você tem toda a razão. A nossa sociedade, o nosso povo precisa saber em detalhes, dentro do possível, né? E eu já vi gente esperta caindo em golpes. Não tem não tem um público, qualquer pessoa cai. Qualquer um de nós, os alunos me perguntam, às vezes, professor, o seu celular deve ser assim. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu falei assim, você deve ser super protegido, né, João? É claro que a gente tem uma proteção especial, isso é inegável, mas ninguém está imune, Ludmila, ninguém, porque o criminoso ele está sempre buscando um jeito de te atacar, né? E, obviamente, que as pessoas menos protegidas são alvos mais fáceis, né? As pessoas que se protegem mais vão causar uma dificuldade maior ao criminoso. Mas o que deve ficar muito claro é que qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa muito protegida. Depende, é claro, de algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente pode conversar da próxima vez, mas depende também da boa vontade de cada um. Cada um tem que observar, será que eu estou me expondo demais? Será que eu não estou? Geralmente, quem recebe, de repente, um link, né? Eu falo sempre assim, chegou alguma coisa, eu recebo muitas pessoas, eu recebi isso aqui, é verdade? Eu falei assim, olha, você tem que seguir fontes que você acredita, que já tenham estabilidade, que tenha credibilidade. Se tem a dúvida, corre no Google. Eu falo que o Google, pai do Google, né? O pai. O Google é um bom mecanismo. O Google responde. Você coloca lá, não apareceu nada do Google porque é fake. Então a gente vai falar disso semana que vem. Falaremos, com certeza. Olha, muito obrigada. Eu preciso mandar um abraço para o seu Eulei, para a Dona Maria, para o Edmo, para o Pedrinho, para a Selma, para o Donivaldo, para o Wilgner. Nossa, o Wilgner me cobra toda vez. E para a Vandinha, meu amor, que fica lá no asilo me acompanhando todas as semanas. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Quer mandar um abraço para a filha? Você tem uma filha? Eu tenho uma filha, a Manuela, de 17 anos. Um abraço para você, teu pai, já registrado que ele vai voltar semana que vem, viu, Manuela? E vou mandar mais um também, que não posso deixar de fazer. Vai lá. Que é para a Cleuselia. A Cleuselia é meu braço direito. Sabe, assim, ela me ajuda a estar com a gente há 10 anos. E, Cleusa, agora você aproveita para pedir aumento, hein? Tá pedindo aqui na televisão ainda, mandando abraço. Ela é uma pessoa, assim, incrível. A gente tem que ter umas pessoas assim na nossa vida. Eu já disse isso para ela muitas vezes, a Manu também fala, a Manu chama ela de tia Cleusa, né? Então, assim, ela nos ajudou demais nesses quase 10 anos e nós a temos como uma pessoa da nossa família né? E ela tem a mim e a Manu como da família dela. Então, isso não tem preço. Pronto, está registrado. Aproveita para pedir aumento, hein? João, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E semana que vem estaremos aqui se Deus quiser. Gente, um beijo para vocês e um ótimo. Sandrinho Tanaka, aquele abraço para você. Tchau, gente. Até a próxima.